Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos um novo dia. Que maravilha! Hoje, 8 de setembro de 2025, celebro a alegria de ser o aniversário da minha cidade natal, né? São Luís do Maranhão, 413 anos, e damos gratidão por esse momento, que a nossa cidade possa prosperar e principalmente que a nossa cidade possa ser uma cidade que sirva ao Senhor, né? Os seus moradores, seus governantes sirvam ao Senhor. Pelo menos é um clamor que nós temos. Não sabemos se alcançaremos, porque o homem ele é mau, mas o Senhor é bondoso e misericordioso, e a sua graça poderá nos alcançar. Nossa meditação hoje passará por Salmos 96 e a gente utilizará o versículo 2 como referência. Ele diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. No devocional de ontem nós lembramos que ele dizia assim: vinde e cantemos ao Senhor, né? Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Pelo menos esse era o título do que nós trabalhamos ontem. E aqui não é diferente. Mas se no devocional de ontem havia uma mudança sobre uma questão de uma rebeldia e sobre uma justiça, além do cântico, né? Da gratidão, nesse aqui é um salmos puramente de gratidão, de alegria, de júbilo, de louvor. E o salmista nos convida, né, não só você, mas todos os moradores da terra se reunirem para cantar ao Senhor. E você observa que ele não está falando aqui efetivamente de uma igreja, ele está falando de todos os moradores da terra, ou seja, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os velhos, todo aquele que tem fôlego, assim como escrito lá no Salmo 150, que devem louvar ao Senhor, tudo aquilo que tem fôlego louvar ao Senhor. Aqui, efetivamente, nesse mesmo tom, nessa mesma pegada, nessa mesma sintonia, é o que nós temos. Ele convida, então, as nações a anunciar as maravilhas de Deus. Ele convida, e ele faz uma referência, porque Deus é digno de louvor, que Deus é mais tremendo que todos os deuses. Ele faz uma referência aos deuses, mesmo sabendo que dentro dessa questão de deuses, esses deuses não são nada, porque ele próprio diz que eles são coisas vãs. E o Senhor não, ele é criador, ele faz céus e terra, e sua glória e majestade estão sempre diante da nossa face. Ele também traz que quando demos glória ao Senhor, glória ao nome do Senhor, a gente deve se preocupar. A gente deve se preocupar de dar glória, mas a gente deve também se preocupar na nossa retribuição como sinônimo de gratidão. Porque ele diz lá no versículo 8 assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. É importante. O Senhor é o nome sobre todos os nomes, e o valor, a honra e a glória que ele tem que receber, ela certamente é maior do que honra e glória que os homens normalmente têm. E ele diz que uma dessas formas, e aqui a gente está trazendo, é importante a gente conceituar que esse Salmos está dentro do Velho Testamento, ele diz assim: trazer oferendas e entrar nos seus atos. Por quê? Porque nenhum homem deveria, ou até mesmo a gente pode dizer que dentro do princípio cristão não deve se apresentar ao Senhor sem, vamos dizer assim, sem algo para retribuir. E aqui essas oferendas tinham muito a ver com aqueles animais ali dos sacrifícios, os cereais, aquelas coisas. E hoje, e quando a gente fala, né, nessas oferendas, nesses sacrifícios, primeiro vem sempre uma mentalidade de dízimo, de ofertas, né? Os dízimos em especial, ele é bastante discutido a sua eficácia para a igreja, vamos dizer assim, como todo, mas se tem uma discussão em termos de dízimo, de oferta, isso é, vamos dizer assim, mandatório, inevitável, porque a oferta, vamos dizer assim, é um sentimento, é um ato em que não há uma obrigação, mas há uma gratidão, e essa gratidão ela é manifestada através, vamos dizer assim, da nossa devoção, e a gente usa muito essa devoção no aspecto material, mas a gente deve centralizar ela principalmente no sentido da nossa vida como um todo. Mas é importante sempre frisar, dizer assim: não, mas eu não tenho nada para dar ao Senhor. Não, todo homem, toda mulher tem algo para oferecer ao Senhor, ofertar ao Senhor. Afinal de contas, ele não vai deixar, principalmente aqueles que são seus, de uma forma miserável, a um ponto que ele não possa oferecer nada, se desfazer nada, de sacrificar de nada. O ser humano que não tem essa capacidade de sacrificar, de oferecer, de se esforçar para isso, ele, pelo menos, ele está vivendo um mundo que certamente a sua confiança ela está muito limitada. Sabemos e entendemos que são diversas pessoas que, mesmo sendo filhos de Deus, né, sendo amadas por Deus, elas têm uma vida bastante difícil materialmente. Elas podem não mendigar por completo, mas têm uma vida de dificuldade, não tem aquela vida de bonança que talvez os irmãos, principalmente dentro do Velho Testamento, Deuteronômio ali, vamos dizer assim, se estabelece no conceito de bênçãos, né? As bênçãos elas existem, mas especialmente no mundo cristão, e eu sempre gosto de frisar ali no texto bíblico que fala sobre se a gente tendo o que comer e o que vestir, a gente já deveria se alegrar. E aqui é a questão do alegrar, do cantar. Ele convida aqui a alegria a ser manifestada por meio de canto. E o salmista continue convidando-nos que a gente devia adorar a beleza da santidade do Senhor, e principalmente, assim como ele disse que todos os moradores da terra deveriam cantar ao Senhor, lá no versículo 9 ele diz assim: tremer diante dele todos os moradores da terra. Se eles estão cantando, se eles estão se alegrando, agora eles estão tremendo, porque é uma forma de uma exaltação mais profunda, mais completa, mais dada, mais real, mais visível e tal. E o salmista também, ele traz também uma questão de uma visão profética, né? Porque ele diz o seguinte: porque ele vai falar que o Senhor, ele reina e que ele julgará povos com retidão. Ele vai acrescentar, dizendo que os céus devem se alegrar, a terra deve se regozijar e o mar
ele deve bramar e a sua plenitude. Ele vai trazer agora, através dos aspectos da natureza, ele vai trazer agora não só da sua criação terrena, de homens e terra, agora ele vai falar do aspecto da terra como tudo, com suas criações, com seus animais, com seus bosques, tudo isso. E ele, então, ele quer que a própria natureza, né? Campos, árvores dos bosques, tudo, que devem se regozijar, devem se alegrar, devem transbordar em, vamos dizer assim, quase como de gratidão. E no final de tudo isso, no versículo 13, diz assim: não te afaste do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Alegra-se, porque este Deus misericordioso, esse Deus presente, esse Deus afetuoso, esse Deus de paz, esse Deus de guerra, esse Deus de tal, vai chegar um momento que ele vai se fazer como justo juiz. Ele vai julgar o mundo e o julgamento dele, o julgamento dos povos será feito sob o seu aspecto de justiça e também sob o seu aspecto com a sua verdade. O Senhor vai julgar a terra com a perfeição e aqueles que manifestaram sua alegria no Senhor certamente também se alegrarão nesses tempos, que é os tempos, dos últimos dias. Fica na graça de Deus, fica na proteção divina, fica no amor do nosso Pai e que Deus nos cuide, meu irmão.